Queridos, estava orando ali ao Senhor, pedindo, Senhor, me dê graça para comunicar aos irmãos a Tua palavra. Porque isso aqui é resultado de perguntar a Deus, de oração, de busca. Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? Eu sei que a gente tem muitos ensinos a dar para os irmãos. O que Deus quer nesses dias para a gente? E Deus me deu a convicção de que a gente precisava meditar um pouco na parábola do semeador. Aqui agora eu vou dar essa palavra para vocês. Vou lançar aqui uma semente, mas essa semente vai cair no coração de vocês, que a Escritura diz que é como uma terra. Em Mateus 13, de 31 a 32, Jesus está falando de uma parábola. Ele diz que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele semeou no seu campo, o qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham sobre os seus ramos. Uma palavra que para nós é o poder de Deus, que é a palavra de Deus, e para o mundo não passa de um livro, para o mundo não passa de uma teoria, de uma loucura, mas para nós é o poder de Deus, e que é a palavra do reino de Deus. A gente vê todo o Velho Testamento, desde lá a queda de Adão e Eva, depois Deus trazendo o Evangelho através de Noé, aquela arca onde só se salvaram pouquíssimos os que creram. Noé passa 100 anos pregando, anunciando o dilúvio que viria, e o mundo não crê. E Noé fecha as portas, e já não tem mais tempo. Depois a gente vê Deus fazendo uma aliança com Abraão mais tarde, e chama essa aliança da promessa, aliança da fé. Paulo mais adiante vai chamar Abraão de pai da fé, porque creu em Deus e lhe obedeceu, e saiu da sua terra, e do meio da sua parentela, e foi para uma terra que Deus havia prometido, e que parecia ser uma terra deserta. O caminho que ele pegou foi em direção ao deserto, mas ele creu naquele que prometeu, que é fiel, e se Deus disse, então Abraão cria e obedeceu. A gente tem aprendido que a fé sem obra é morta, e Deus encontrou ali em Abraão uma fé viva, a ponto de Abraão ser qualificado como pai da fé. Depois, mais à frente, Deus traz a lei através de Moisés, e a lei, ela não só era uma descrição da vontade de Deus, mas ela também tinha uma função de fazer a gente diferenciar entre o bem e o mal, do homem perceber suas maldades. Quando eu orava aqui, mais cedo, eu dizia, Deus, nós somos um poço de maldade. E eu tinha pensado em começar essa palavra dizendo, irmãos, eu sou um poço de maldade. Tudo isso que Deus vem falando com a gente tem cada dia mais exposto o quanto eu sou ruim. Mas a cada dia também eu fico encantado com a graça de Cristo, com o caminho que Ele abriu de salvação, dando a vida do seu Filho no meu lugar, a sua obra de redenção. E o quanto isso é tremendo, e tenho enxergado cada dia mais o amor de Deus. Que a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele deu o Filho dele por mim. Então veja que amor grande. Mas a lei, ela tem justamente essa função de fazer você perceber que você está em pecado. Eu não saberia que estou em pecado se a lei não dissesse, não adulterarás. Eu estaria olhando e pegando tudo quanto é mulher por aí e não iria sentir nada, não iria nem perceber que estava pecando. As pessoas estavam mentindo, matando no tempo de Noé e ninguém percebia sua maldade. Mas a lei vem para encerrar todos debaixo do pecado, para que todos percebam
se não houver confronto da lei de Deus conosco, a gente continua pecando e machucando nossas consciências. Mas a lei de Deus nos traz consciência de pecado e o arrependimento se torna algo possível a partir do momento em que eu reconheço minha culpa e olho para Jesus e através dele eu saio. Essa é a semente, essa é a palavra do Evangelho. Amém, irmãos? Amém. E os profetas? Os profetas vieram falando a respeito da salvação que viria através de Jesus. Isaías 53 é um exemplo claro disso, mas está em vários textos do Velho Testamento, em toda a conformação da própria lei de Moisés, profetizava o Cristo, o Messias que viria. E João Batista vem preparar o caminho do Senhor. E qual é a palavra de João Batista? Ele não veio dizendo assim, olha, está chegando um aí, Jesus te ama. Olha, está chegando aí, vem aí um cara que é legal. Vem um cara aí que vai mostrar o seu valor. Que como você é maravilhoso para Deus. Foi assim que João Batista fez? Não, João Batista chegou lá dizendo assim, arrependei-vos. Arrependei-vos, está posto o machado à raiz de toda árvore. Ele virá e ajuntará no celeiro, ele separará o joio do trigo, ele separará a palha do trigo, e juntará na eira e lançará fora a palha. E a lei faz isso, a lei do Senhor faz isso, separa o que é do que não é. Sem lei não existiria uma coisa chamada santificação, porque eu não ia ter parâmetro. Me santificar do quê? Mas a lei do Senhor é santa, justa e boa, amém? E João Batista vem com essa palavra, preparando o caminho do Senhor, levando todos ao arrependimento. Aquelas pessoas começam a ter consciência de pecado e são batizadas por ele, confessando seus pecados. E depois, então, Jesus começa a pregação do Evangelho do Reino, das boas novas. Essa palavra Evangelho é boas novas, Marquinhos. Boa notícia. O Evangelho do Reino não traz uma notícia para a sua tristeza. O Evangelho do Reino traz uma notícia para a sua alegria. Os anjos aparecem lá e dizem assim, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Hoje vos nasceu o Senhor, o Salvador. Isso vos será por sinal, o achareis deitado numa manjedoura, envolto em panos. E a notícia foi tão boa que aqueles pastores que esperavam pelas profecias da vinda do Messias, largaram tudo lá e saíram correndo, procurando onde Jesus estava. Então, o anúncio do reino de Deus é uma coisa para gerar alegria, amém? Alegria. Mas alegria naqueles que se arrependem. Alegria naqueles que deixam o pecado. Alegria para aqueles que encontram salvação. E aí, algumas características da palavra de Deus, da palavra do reino, do evangelho do reino. Uma delas está em Tiago 1:21, que diz, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar vossas almas. Aqui esse texto mostra que a palavra do reino é poderosa, porque produz fé na gente. É poderosa para salvar nossas almas. E aí, não depende da nossa capacidade, da nossa força, mas depende de Deus, que é Deus que opera tudo em todos. Então você pode olhar para você e pensar assim, eu sou fraco, eu não tenho jeito, mas não depende de você, depende de Deus. Se você se render e se entregar, Ele fará o milagre. Essa palavra é poderosa para salvar vossas almas. E diz em Romanos 10:17 que é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que é gerada fé em seu coração. E que o justo vive da fé, vive de crer. Nós estamos hoje aqui porque cremos, amém? Porque se eu não cresce, eu não iria fazer o esforço de estar aqui.
Se eu não cresce que essa palavra é poderosa para mudar a minha vida, eu não conseguiria estar aqui. Até essa pequena dificuldade de locomoção, eu não conseguiria. Mas eu creio tanto nele que eu estou disposto a enfrentar dificuldades maiores. Que eu posso dizer assim, nada me deterá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu posso crer e fazer e viver, amados. Outra característica do Evangelho é que a palavra de Deus lava, purifica e santifica. Em Efésios 5:26, fala do amor do marido para com a mulher, e diz que deve amar como Cristo amou a igreja, porque ele se sacrificou pela igreja para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e se a graça vem por meio da fé, e a graça é o poder de Deus, eu só posso vencer por meio da fé. Então eu sou extremamente dependente de ouvir a voz de Deus, seja na Bíblia, seja na comunhão com os irmãos, seja na oração. Eu sou dependente disso. E como eu disse no começo aqui, nós somos um poço de maldade. E se eu não tiver essa graça, esse poder dentro de mim, eu sucumbo diante dos meus desejos, diante das minhas atrações. A Jéssica mostrou uma música esses dias aí que diz: o maior vilão sou eu, né? Eu botei lá no grupo. Jesus é o mocinho dessa história e o bandido sou eu. Por isso eu preciso subir na cruz e morrer todos os dias, para que Cristo viva em mim. Amém, irmãos? E a palavra vai me santificar. Essa palavra que eu estou dando aqui para vocês, vai mexer na mente de vocês, vai mexer no coração de vocês. Tito 3,5 diz assim, que ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Essa renovação é metanoia. Ou seja, a iluminação da palavra de Deus lava esse poço de maldade que sou eu. Todos os dias, até que Cristo venha e salve o meu corpo. Lembra que eu botei no grupo lá os 3 estágios da salvação? Eu fui salvo no espírito, estou sendo salvo na mente, na alma, mas o meu corpo vai ser salvo no dia da volta de Cristo. Enquanto ele não me salva no corpo, eu tenho desejos dentro de mim que são contrários a Deus, de forma que só existe uma coisa a fazer com relação à carne, é subir na cruz e negá-la. Mas para subir na cruz e negá-la, eu preciso de fé. Eu preciso estar cheio de fé, eu preciso estar iluminado, eu preciso estar com essa palavra ardendo no meu coração. E aí eu vou passando por um processo de renovação constante. Como a gente vem dizendo para os irmãos que o arrependimento não é só para o dia da conversão, mas arrependimento é algo diário, porque eu estou sempre tendendo a sair do caminho, sempre com tendência a pecar, sempre com tendência a errar, a falhar. E por isso eu botei um texto também no grupo que diz assim, que a mulher que fica sozinha, ela é um perigo, o homem também. A gente não pode ficar sozinho. Eu dependo da oração, eu dependo da palavra que esteja habitando em mim, eu dependo dos irmãos. De forma que sempre que eu estou aqui no encontro, parece assim como se os problemas se fossem, sabe? Eu me sinto forte quando estou com os irmãos, porque a presença de Cristo está aqui, amém, irmãos? A minha fé, parece que a lâmpada acende assim, ó. Eu olho, aí eu lembro que se eu fizer firme a vocação e eleição, como está lá em 1 Pedro, eu nunca jamais tropeçarei, porque na minha vocação, no meu serviço, ali está cheio da presença de Cristo, e Deus vai operando dentro de mim, e esse negócio vai, sabe, eu vou sendo um vencedor. Mas se eu fico sozinho, eu começo a ser enganado pelos meus desejos, a minha mente começa a mudar. Não é esse o perigo que acontece com os jovens quando vão para a universidade, né? Eu recebi tantas admoestações a respeito disso. Quando eu cheguei na universidade, eu estava armado até os dentes.
Larissa também. Armada até o dia, porque diz, na universidade, eu sei que o negócio é pesado. A luta na área de pensamento, de ideias, é pesado. Então, eu fui super preparado para enfrentar aquele negócio ali. E quando eu chego lá, Deus me acende um negócio assim, uma lâmpada de perigo, e aí eu corro para ler a minha Bíblia. E naqueles 2 anos, primeiros anos ali, eu li o Novo Testamento 30 vezes, com tabelinha marcando o xizinho, li ardorosamente. Eu queria muito ser um leitor como eu era antes. Hoje eu sou um péssimo leitor, mas eu antes era um leitor ávido, daquele de pegar assim, entrar no texto, ter um hiperfoco ali, e viajava no texto como se estivesse vivendo um filme. Então, essa palavra que vai renovando a nossa mente, e eu consegui sair da universidade sem deixar furos, sem deixar mau testemunho. Deixei um bom testemunho, ganhei 2 pessoas na universidade, num tempo difícil. Mas, então, essa palavra de renovação, que diz lá em Romanos 12, né? Que diz assim, rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, este é o vosso culto racional, e não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é a mesma palavra para arrependimento. Renovação de mente é a mesma palavra grega para arrependimento, é metanoia. Ou seja, transformai-vos por meio do arrependimento, que é uma mudança de mente, fruto de iluminação, de compreensão da pessoa de Cristo, da obra de Deus e daquilo que Ele é em nós. E Paulo ora para que a gente tenha a revelação disso. Lá em Salmo 119, versículo 105, vai dizer também assim que a palavra ilumina, é lâmpada. É lâmpada, ela traz compreensão. Diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu gosto sempre de repetir isso, porque naquele tempo não existia energia elétrica, não tinha lâmpada à noite, né? Só quem conseguia caminhar à noite é quem tinha a lâmpadazinha com azeite, que iluminava o caminho. Você conseguia andar, não caía em nenhuma trincheira, como aconteceu com essa menina lá que estava viajando lá pelo vulcão lá, que caiu. Estava escuro, né? Voeiro e tal, etc. Ela não viu, pisou em falso, caiu no despenhadeiro. E a lâmpada de Deus para nós é para que a gente não caia. Ilumina o caminho, faz você compreender a vontade de Deus, os caminhos de Deus, e você não erra. Então, a lei de Deus, ela é boa. Mas Paulo diz assim, a lei de Deus é santa, boa e justa, mas eu fui vendido ao pecado. Eu fui entregue. Então, o que acontece? Eu fui entregue ao pecado pela natureza. Então, a lei, quando dá de cara comigo, ela não produz santificação, ela produz mais consciência de pecado e morte. E produz uma tristeza para a morte. Quem pode me salvar é Cristo. Que pode, então, pegar com que eu compreenda, seja iluminado interiormente, possa compreender a lei de Deus e possa operar dentro dos meus membros uma vitória sobre o pecado. Amém, irmãos? Então, ou seja, socorro Jesus. Viva assim, viva pedindo socorro a Jesus, porque você é um poço de maldade. Comparado aos maus homens do mundo, você é gente boa. Mas a minha comparação não é com a sociedade, minha comparação é com quem? Com Jesus, é com Deus. E a palavra de Deus é lâmpada que ilumina. Em Provérbios 6, 23 diz que o mandamento é lâmpada e a lei é luz. Se o mandamento é lâmpada e a lei é luz, por que ninguém no Velho Testamento conseguiu cumprir a lei? Porque estavam todos no pecado. A natureza pecaminosa. Jesus fala de nascer de novo para ser formada uma nova criatura em você, essa nova criatura que vive pela fé, essa nova criatura que vive de adorar a Deus e vive de se encher dele
e tem Deus habitando nele, e ali ele então, pelo poder de Deus que habita nele, ele consegue obedecer a Deus, fazer aquilo que lhe agrada, e consegue viver de forma diferente, e não pecar. Por isso que lá em Gálatas, Paulo vai dizer, andai no Espírito, e não cumprireis o desejo da carne, porque a carne batalha contra o Espírito contra a carne, para que não façais o que vós quereis. Porque todo discípulo quer agradar a Deus, mas existe uma batalha dentro dele. Aí diz assim, se você andar na carne, você vai produzir o quê? Impureza, lascívia, maledicência, disputa, ira, contenda, adultério, fornicação, o que mais? Porfias, invejas. E os que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. Porém, se vocês andarem no Espírito, o Espírito vai produzir um fruto em você, e vai produzir amor, paz, unanimidade, perseverança, domínio próprio, vai te fazer aprender a dominar os seus desejos. E tudo isso, toda essa palavra, nos mostra que nós somos maus, mas fomos muito amados, e Deus nos deu o Espírito Santo, veio habitar em nós, e agora a gente pode vencer. A gente pode ser santo, amém, irmãos? O reino de Deus não é um reino de facilidades, é um reino de possibilidades, por causa daquele que prometeu. Bom, indo para a parábola do semeador, Jesus vai explicar, né? A semente é o evangelho do reino. É isso que eu falei aqui para vocês de forma resumida. E ele fala da parábola que o semeador saiu a semear. Mas ele encontra 4 tipos de solo. E talvez haja aqui hoje 4 tipos de solo. A palavra vai cair em teu coração. Amém? Ele fala do primeiro solo, que foi a semente caiu à beira do caminho e foi pisada. Porque na trilha, os caminhos eram trilhas, né? Todo mundo passa e pisa. Ali nasce alguma coisa? Não nasce, porque é pisada. Lá em Lucas fala que foi pisada. E tem mais. Jesus diz que os pássaros vinham e comiam aquela semente. Aí eu pergunto aos irmãos, a semente é a semente do reino. Ela é poderosa? Ela ilumina? Ela lava e purifica? Ela é lâmpada, mas ela caiu à beira do caminho. E ainda que ela seja poderosa, ela não vingou. E Jesus vai fazer a explicação e vai dizer assim que essa semente à beira do caminho é a pessoa que ouviu a palavra, mas não a reteve. E foi-se logo esqueceu daquela palavra. Como exemplo prático, uma pessoa que ouve a palavra nos encontros, ou ouve alguém pregar para ela, ou ouve uma ministração online, e aquilo até toca ele. Mas ele diz assim, isso aí não é para mim, não tenho tempo para essas coisas. Então, volta à rotina sem considerar, sem prestar atenção na palavra, sem dar a devida importância àquela palavra. Então o inimigo lhe rouba a semente antes que ela crie raízes. Aí eu começo perguntando, será que essa semente de hoje aqui vai cair à beira do caminho? Na tua vida? A segunda terra é que caiu sobre as pedras. Em Lucas 8:6, e diz que ela nasceu, a semente caiu e nasceu, mas ela não conseguiu criar profundidade nas raízes. E o que acontece? Quando veio o sol, o que é que o sol, quando bate na planta, não seca a planta? E Jesus vai explicar. Essas pessoas, quando começaram a enfrentar perseguições e dificuldades, desistiram e ficaram secos. Quando o sol bateu sobre a planta, aquela planta não resistiu. A gente explicou em palavras anteriores aí que Deus nos corrige através das tribulações, né? O sol bate, a planta
fica seca, ela vai estender a raiz dela, vai esticar a raiz dela até os ribeiros de água. E aí a gente vai ver em Salmo 1:3 que diz que aqueles que esperam no Senhor estendem suas raízes como planta, como árvore plantada junto a ribeiros de água. E em Jeremias vai dizer que eles estendem as suas raízes até os ribeiros e buscam água, porque tem raiz, mas aqui, sobre pedra, não tem raiz. Como exemplo prático, a gente poderia dizer que alguém que vai à igreja se alegra, frequenta as células e cultos, se junta com seu discipulador, mas não se aprofunda, porque o coração está cheio de pedras. Alguns pregadores dizem que essas pedras são as coisas do coração, mágoas, dores, traumas, coisas lá que impedem a palavra de germinar e formar raízes. Quer dizer, ela germina, mas não forma raiz profunda. E quando vem as dificuldades, logo se escandalizam. Quantos aqui entendem que Pedro tinha uma semente que estava germinando nele? Mas quando veio a acusação, você é um dos seguidores dele. Pedro se assustou e negou Jesus 3 vezes. Porque a sua raiz não era profunda. No entanto, depois que o Espírito Santo é derramado sobre eles, que eles entendem a palavra com mais profundidade, aqueles apóstolos, todos eles foram sacrificados, mortos ao fio da espada, outros crucificados e tudo, porque a palavra estava enraizada neles. Uma outra comparação de Jesus é a semente que foi lançada entre espinhos. E diz que os espinhos o sufocaram. Ela nasceu, germinou, a planta cresceu, ali até determinado momento, mas cresceu entre espinhos e ela não conseguiu vingar e não conseguiu dar fruto com perfeição. Planta que não leva sol, né? Quando você chega lá, você vê o fruto todo mirradinho, aquele negócio assim. E ele vai dizer que tem 3 coisas que vão sufocar a planta: os cuidados da vida, as riquezas e os deleites deste mundo. E o que são cuidados da vida? Os cuidados da vida pode ser até a sua casa para arrumar. Pode ser o seu trabalho. Podem ser seus projetos. Quando o seu trabalho ocupa um lugar que deveria ser do Senhor, esse trabalho está se tornando um espinho que sufoca a palavra de Cristo, que faz com que ele não dê fruto. Mas alguém diria assim, mas Vini, a gente não tem que trabalhar para fazer uma aposentadoria? A gente tem. Mas a Bíblia diz assim, bem-aventurado o varão cuja esperança é o Senhor. Minha aposentadoria está nas mãos do Senhor. Eu vou cuidar primeiro das coisas de Deus e Deus vai providenciar, vai me dar inteligência, sabedoria, graça e etc. Quantos conhecem aqui a experiência do meu concurso? O meu concurso, eu tive só 1 mês para estudar, senão eu ia ser demitido. E aí eu vou orar ao Senhor e dizer, Senhor, a tua igreja, se eu não passar nesse concurso, eu vou ficar desempregado, vou ter que trabalhar manhã, tarde e noite para pagar a conta. Principalmente no início. No início da carreira. Talvez lá para adiante eu consiga ficar mais livre. Mas no começo eu vou ter que trabalhar muito. E como é que vão ficar seus discípulos e orando ao Senhor? E o Senhor diz assim, o que você estudar vai cair. E eu disse, como? Peguei minhas coisas, botei em cima, papelado em cima lá e... Isso quer dizer, então, que o que eu estudar vai cair? Quer dizer, eu que vou escolher os assuntos que vão cair? E aí comecei a separar os assuntos. Aí me liga Anderson e diz assim, Vini, você vai fazer o concurso? Vou. E você vai fazer o cursinho? Eu disse, qual cursinho? Não, está tendo um cursinho aí para o concurso. Você vai fazer? Eu disse, rapaz, não tenho dinheiro não para fazer o cursinho. Não. Ele disse assim, você vai fazer. Você vai fazer? Eu disse, mas eu não tenho dinheiro. Ele disse, não, mas eu me inscrevi, mas eu não vou poder fazer. E eu já deixei seu nome lá, ao invés de pegar o dinheiro de volta, deixei seu nome lá, você que vai fazer o cursinho. E aí eu fui fazer o cursinho. E no cursinho, foi falado praticamente tudo que ia cair no concurso, de forma assim aleatória. E quando eu cheguei lá, de 80 questões, eu só não sabia o resultado,
a resposta de uma questão. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É o que eu sempre digo para Gabriel. Diz, não é o tanto estudar que vai te dar o concurso. É Deus que vai te dar o concurso. Isso não significa que ele tem que estudar, que ele não tem que se esforçar. Ou que ele não possa até negociar alguns horários comigo e tal, mas é Deus que vai te dar o concurso. Essa foi a experiência de Nil, né? Hoje eu estava conversando com o Claudio Evangel, quando ele foi lá com o Gabriel, ele dizendo assim, rapaz, esse negócio é complicado. Gabriel aí, querendo servir aí, querendo juntar, daqui a pouco Deus dá um concurso para ele vai se embora. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele. Agora, está errado também aquele que diz assim, só se envolve com a igreja e não estuda, né? Só se envolve com a igreja, está toda, e acha que Deus vai te dar um gabarito lá. Também não é assim. Mas Deus abençoa. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, essa pessoa, essa terra cuja semente caiu e o fruto foi dado com dificuldade, que não amadureceu, não alcançou a completude do fruto, é alguém que até começa bem na fé, mas aos poucos dá mais prioridade ao trabalho, seus projetos pessoais, dinheiro, aos prazeres do dia a dia, às viagens, redes sociais, status. E ele quer servir a Deus, mas não tanto. Ele está mais preocupado com os projetos dele. E ele deixou que sufocasse a palavra. Aí não tem muita luz, não tem profundidade. E acaba não dando fruto com clareza. E aí, eu digo para os irmãos, eu acho que esse é o nosso maior problema. Eu acho que esse é o nosso maior problema. Mas Deus quer nos corrigir, amém? Amém, irmãos? Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, porque de fato temos que dar conta de muitas coisas, mas Senhor, nos dê sabedoria de como botar o Senhor em primeiro lugar. E Jesus vai falar da terra boa. Olha a característica da terra boa. Que ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Um exemplo prático, um jovem começa a ler a Bíblia com constância, ora todos os dias, tem comunhão com o corpo, ama servir, desenvolve seu sacerdócio, e mesmo com lutas permanece firme. Deus lhe dá essa firmeza, como diz o Salmo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Essa pessoa cresce espiritualmente, dá fruto no seu caráter, nas atitudes e no seu ministério. Mas alguém perguntaria para mim assim, o que é dar fruto, né? O que é dar fruto? Aí tem duas dimensões de fruto, ó. Gálatas 5, 22, vai dizer que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Este é o fruto do Espírito, é o resultado, é o produto do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo trabalhou em sua vida, você se rendeu, você o buscou, e ele produziu em você bondade, e ele produziu em você generosidade, e ele produziu em você amor, e ele produziu em você lealdade. Esse é o fruto do Espírito Santo. Mas tem um outro fruto, que está lá, em João 15, 16. Eu não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades. Lembra lá de Mateus? Ide por todo mundo. Para quê? Vades, ide por todo mundo e fazei discípulos. E deis fruto e fazeis discípulos. E o vosso fruto permaneça.
E o que é fazer discípulo? É trazer a palavra do reino para que a pessoa se arrependa, se entregue a Cristo, se torne um seguidor dele, e esse é a sua vocação, o seu chamado celestial. Amém, irmãos? Então, exemplo prático, alguém evangeliza, discipula, serve no ministério, põe em prática tudo que aprende, impacta vidas, e o fruto desse trabalho permanece. Pessoas se convertem e seguem firmes. Então, se eu me encher do Espírito Santo, como diz a palavra, encher-vos do Espírito Santo, o Espírito Santo vai produzir em mim todas essas coisas. Mas também Deus quer que eu trabalhe para Ele e dê fruto para Ele. E que haja resultado do trabalho. Isso aí a gente vai falar em outro momento, em outras parábolas também que a gente vai mostrar. Ou seja, a palavra do reino, ela tira você das trevas, traz você para a luz e você entende o amor de Deus e a sua missão. E aí você vai trabalhar para Jesus. Você vai transmitir o mesmo evangelho que você recebeu. Assim como você foi salvo, você vai querer salvar outras pessoas. Veja, irmãos, nós temos falado nesses dias sobre arrependimento, sobre examinar-se, questionar-se. Examinar suas obras, examinar sua fé, ver se realmente estás em Cristo. Mas não é uma palavra aqui para pôr dúvida, não, é palavra para santificação, para salvação, para apurar a sua vida cristã. Nós falamos sobre examinar-se, sobre arrependimento, sobre praticar a palavra de Cristo, que foi a palavra dada a semana passada, e hoje estamos falando sobre semente e fruto. Jesus vai qualificar que terra você é. Se essa palavra que você recebeu, como você vai reagir diante dessa palavra? Paulo dá uma palavra aos irmãos de Corinto, lá uma palavra dura de repreensão no povo, e depois lá na segunda carta, ele vai dizer assim, olha quanta tristeza, quanta contrição, quanto renovar. E ele percebeu como os irmãos reagiram àquela palavra, reagiram com arrependimento, com mudança. Irmãos, a gente tem feito uma correção de rumo, um ajuste que é assim, ó. Aquilo que você ouve hoje aqui, sábado você vai compartilhar no grupo caseiro. Você vai dizer como foi a sua semana. Você vai dizer, porque você é um discípulo. Se é terra boa ou se não. E se não é terra boa, é hora da gente se limpar. Porque lembra que a gente aprendeu lá sobre o incrédulo, o religioso e o discípulo. E qual a característica do religioso? Ele ouve a palavra todo domingo, ele lê a Bíblia e ora, mas no fundo quem manda na vida dele é ele. A gente aprendeu também sobre a prática da palavra, que significa uma fé verdadeira, um fundamento firme, uma expressão de amor a Deus e mais o quê? Amor a Deus e aos irmãos e mais o quê? Nossa identidade com Cristo. Então, Valdemir, você está aqui como visitante ou como discípulo de Cristo? Então, você está comprometido com essa palavra que você está recebendo hoje. Porque é a palavra de Deus, amém? Essa palavra aqui, eu não contei quantos versículos tem aqui. É tudo baseado na palavra de Deus, não estou dizendo de ideia nenhuma minha aqui. Tudo aqui com base na palavra. Você é um discípulo de Cristo. Então, isso que você ouve aqui, você não pode ouvir como uma... Eu estou ouvindo um vídeo do YouTube. Só ouvindo. Não, você está comprometido. A vontade do Senhor está sendo manifestada aqui nesse momento. Então, você vai sair daqui, Valdemir. Se você é terra boa, e se não for terra boa, vá limpar essa terra. Eu estou apontando para Valdemir como exemplo, mas cada um de nós, né? E eu pego as pessoas assim, aleatoriamente, viu, irmãos? Por favor. Agora, assim, eu não estou dando aqui indireta para ninguém, não. Eu estou dando direta para todos. Amém? É para mim também. Essa palavra eu também vou tentar aplicar durante a semana. Sabe o que acontece? Acontece comigo. Eu prego aqui.
Amanhã de manhã, eu já chego no trabalho, já correndo. Pego meia hora de almoço, às vezes uma, às vezes meia hora. E a saída do almoço não significa necessariamente que eu estou parado, não, porque às vezes surge coisa no meio do almoço. Aí saio 4, 5 horas da tarde, a depender da situação, e venho para casa. Quer dizer, lá eu não paro. Quando a coisa está funcionando com plenitude, né? E a semana toda. Quando chega na quinta-feira, eu vou encontrar os irmãos à noite. Aí eu sou renovado. Eu mantenho minha fé durante esses dias pela oração e pela leitura da palavra. Mas, quando eu encontro com os irmãos, aí eu preciso de vocês, que vocês me exortem a continuar. O discipulador, precisa acompanhar o discípulo com essa palavra aqui. Essa semana, discipuladores, vocês vão acompanhar o discípulo. Como é que foi? Como é que foi você com relação à palavra de domingo? Encontro caseiro, eu tenho conversado com Henrique e com Claudevan para a gente falar menos. Vocês vão falar do grupo caseiro. Como foi sua semana? Mas a gente não vai fazer isso como uma forma de fiscalizar os irmãos, não. É estimulando os irmãos às boas obras. É a praticar aquilo que você está aprendendo. Amém? E assim, se eu pratico a palavra de Cristo, eu torno minha fé verdadeira, eu faço um firme fundamento para mim, eu demonstro amor a Cristo, que ele diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e eu fortaleço minha identidade em Cristo, e quando eu for enfrentar as situações, eu sei quem eu sou, eu não vou me deixar envolver, porque eu sou um discípulo de Cristo. E aí, as perguntas que eu te faço, a palavra de Deus frutifica em você? Ela encontrou em você hoje terra boa? E aí, eu digo assim, que essa semente vai brotar em vocês, contando com a obediência de vocês à palavra de Cristo. Se vocês colocarem em prática. Amém, irmãos? A terra é boa, teu coração é bom. É honesto, como disse o texto. Voltando aqui para ler sobre essa terra boa, Jesus explica que as pessoas ouvindo essa palavra a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. A vida da igreja não pode ser aquela, a gente vem e ouve o pastor pregar, vai para casa e depois cada um vai fazer o que quiser. Um se vira para um lado, outro se vira para o outro, se encontra no dia de domingo, todo mundo ali, mas na terça você já não lembra mais o que você aprendeu. Mas se nós formos perseverantes em praticar a palavra de Cristo e nos ajudarmos mutuamente a pregar a palavra de Cristo, a viver a palavra de Cristo, então nós vamos amadurecendo e alcançando a perfeição. E quando você vai ver o texto de Efésios 4, diz que a igreja, como é que é a igreja? Jesus subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, isto é, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o correto ordenamento dos santos para o desempenho do seu, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Todo mundo, bora? A unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeito, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Ou seja, ser completos, maduros, perfeitos. Para que não sejamos mais meninos levados em roda por todo vento de doutrina. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, pelo auxílio de todas as juntas, produz o crescimento de si mesmo em amor. Quem quer crescer? Então, nós estamos fazendo
uma mudança de mente e de comportamento em relação à vida da igreja, amém? Isso lá no passado, isso era muito forte em nós. Enfrentamos tantos problemas e dificuldades que a gente, sem perceber, foi perdendo isso. E Deus está recuperando. Preciso que vocês, de mãos dadas comigo, com a gente, que vocês cooperem, cada um fazendo a sua parte para que a gente cresça, amém? O processo de santificação, que alguns dizem assim, ser santificado é ser separado para Deus, também, tá? Santificado também significa ser separado, mas a santificação tem um aspecto, que é o aspecto da conformação da sua vida, do seu caráter, ao caráter de Cristo. Então, quando eu era mau, me torno bom. Quando eu era avarento, me torno generoso. Quando eu era impuro, me torno mais puro. Quando eu era invejoso, me torno grato. E por aí lá vai. Então, eu estou sendo conformado à imagem de Cristo. Esse processo passa primeiro por iluminação ou revelação, né? De abrir de mente. Passa pelo exame de si mesmo, passa pelo arrependimento, uma mudança de caminho, mudança de rota. Arrependimento é diferente de remorso, mudança de rota, e passa pela frutificação, que é o resultado do seu trabalho em Cristo. E a função da igreja é justamente botar esse serviço para funcionar em ordem, para que haja crescimento na casa de Deus. Amém, amados? Jesus é bom. Vamos ficar em pé. Ora pelo seu irmão aí. Amém. Vinícius iniciou aqui a palavra. Vinícius usou uma expressão aqui no início sobre... Ele falou uma coisinha, considere atentamente. Ele, quando falou isso aqui, ele disse outras coisas, mas quando ele falou essa palavra, eu escrevi. Eu percebi, não sei se vocês perceberam, mas nas Escrituras, em alguns livros e algumas passagens, tem essa parte. E quem está fazendo até o ensino lá de fundamentos, você vê que lá no finalzinho ele tem, né? Considere atentamente. Isso não foi por acaso, tá? Isso está lá escrito. Vocês consideraram atentamente na palavra de hoje? Foi o que a palavra de hoje? Se a gente pudesse dar um tema, um título, o que seria? Sim. Consideraram atentamente? Vocês responderam sim. Amém? Isso mesmo. Sobre a parábola do semeador, sobre a semente que foi lançada, que é o evangelho do reino, né? Você é terra boa? Amém? A gente é terra boa, a gente geralmente a gente compara quando a gente está pregando, né? A pessoa recebe ali e tal. Mas vocês percebem que essa terra boa, a terra que foi boa ontem, pode não ser boa hoje. Vocês já pararam para pensar nisso? É uma coisa que está sempre valendo, essa palavra vale sempre. A terra ela é boa quando? Quando eu ouço atentamente, ela é lançada, ela cai no meu coração e gera fruto. Todas as vezes. Não significa dizer que não, Henrique, eu sou terra boa, eu sou discípulo. Dizer que você no momento não foi terra boa não significa dizer que você não é um discípulo de Jesus. Significa dizer que naquele momento ali você não reteve a palavra, ela não gerou fruto. Amém? Então, amém não, né? Não gerou fruto, misericórdia. Quando a gente usa a expressão considere atentamente, ela é para incentivar, irmãos, a uma reflexão profunda, a uma meditação, a você parar e abrir o que foi dito. O Vinícius tem tido um trabalho de quê? De fazer um áudio, a gente está gravando, está mandando para os irmãos, vai um PDF com tudo que foi dito. Rapaz, tá bom demais. Você só precisa parar, sentar e ler. Você vai ler e vai diante do Senhor, né? Ler aquelas coisas, Senhor, fala comigo aqui, Senhor, me revela. Olha que bênção, né? Amém? Que bênção. Então, para que nos leve, essa reflexão nos leve a compreender mais o que foi dito, para que isso se torne prático, irmãos, nas nossas vidas. Amém? Exemplos bem rápidos de textos que falam isso. Provérbios 16, do 20 ao 22, diz assim: quem considera atentamente a instrução, prospera. E bem-aventurado é aquele que confia no Senhor.
Amém? Olha outro. Salmos 107, 43 diz assim: quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Hebreus 12, 3 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Está vendo? Considere atentamente aí presente. É claro que aqui muda de uma versão para outra, tá? Uma expressão pode mudar, mas depender da tradução é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Hebreus 3, de 1 ao 3, diz assim: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considere atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Vocês têm considerado atentamente? Hebreus 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês e, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Então é isso, irmãos. Então, encerro aqui minha palavra dizendo assim, esse considere atentamente, como eu falei, tem a ver com o quê? Refletir profundamente, meditar, observar com atenção. Pare, leia. Eu nunca vi alguém ter atenção numa coisa fazendo um monte de coisa. Você consegue? Eu não consigo. Tem gente que consegue. Mas eu, para observar com atenção, né, profundamente, eu preciso parar tudo. Tá? E, irmãos, aplicar a vida. Você considera atentamente para quê? Essa consideração é refletir profundamente, observar com atenção, para quê? Para aplicar em nossas vidas. Amém? Para que a nossa fé, ela avance, cresça. Então, foi essa partezinha aí que eu, quando o Vinícius estava falando, eu anotei aqui rapidamente, fui buscar textos. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Aleluia. E eu vou deixar aqui, aí o Vinícius disse que ainda tem um tempinho, quem quiser aí trazer alguma coisa, o que o Senhor falou no seu coração, né? O microfone está aqui, para vocês falarem.